Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro 12, A Vida e o Legado dos Apóstolos, do John David Sturt, traduzida e publicada pela editora Vida Cristã. A gente já leu sobre cada apóstolo. Hoje a gente vai ver o Guia de Estudos, que é perguntas referente a cada um deles, tá bom? E então, o primeiro título aqui é o grupo dedicado, né, que foi o primeiro capítulo. Pergunta 1. Discuta 1 Coríntios 1, versículo 20 e 21. De que maneira esta declaração se aplica à escolha dos 12 apóstolos por Jesus? 2. Por que Jesus não escolheu homens das escolas religiosas de sua época? 3. Qual a condição espiritual da religião durante os dias de Cristo? Veja a seguinte passagem, Mateus 23, versículo de 13 a 16. 4. Como essas condições se repetem na igreja de hoje? 5. A escolha Ao escolher homens sem uma educação religiosa ou acadêmica formal, Jesus estava desprezando a educação? Considere o caso do apóstolo Paulo. Será, será possível para alguém inculto demonstrar a mesma estreiteza de ideias exemplificada pelos escribas e fariseus? 6. Por que Jesus não incluiu os escribas ou as autoridades da lei entre os 12 apóstolos? Que atitude esses homens possuía que os tornou inaceitáveis para Jesus? 7. Quais algumas das indicações dos defeitos dos apóstolos? Veja as seguintes passagens. Lucas 9, 46 a 48, Lucas 22, de 24 a 28 e João 13, de 3 a 16. 8. Qual a atitude de alguns dos apóstolos na ascensão de Cristo? Veja Mateus 28, 16 e 17. O que isso revela sobre eles? 9. A que o Sinédrio atribuiu a mudança verificada entre Pedro e João? Ver Atos 4:13. O que essa lição ensina? 10. Que efeito a vida do Espírito Santo teve sobre os apóstolos? Veja João 14, 16, 26 e o 15 de 26 a 27. 11. A mudança na atitude dos apóstolos nos oferece qualquer segurança quanto à verdade do cristianismo? Agora vai falar sobre Simão, o Zelote. As perguntas. Nota: as três únicas referências a Simão, o Zelote, no Novo Testamento são Mateus 10:4, Lucas 6:15 e Marcos 3:18. 1. De onde os Zelotes tiraram o seu nome? 2. Quem eram os Macabeus? Por que os Zelotes os admiravam? 3. A causa dos zelotes era justa? 4. Por que um homem como Simão se sentiria atraído por Jesus? 5. Que qualidades positivas poderiam ser encontradas num homem como Simão? 6. É bom conformar-se? Caso positivo, quando? Caso negativo, por quê? Veja Romanos 12, 2. Quais os perigos da conformidade? 7. Qual o significado contemporâneo do fato de Simão, o Zelote e Mateus serem ambos apóstolos? 8. Seria correto descrever o cristianismo primitivo como um movimento revolucionário? 9. Como Jesus enfrentou o problema da lealdade aos conquistadores? Veja Mateus 2, 15 a 22.
Então você pode voltar lá no vídeo do Simão o Zelote, rever ele e responder essas perguntas. Agora sobre Levi Mateus. Pergunta 1. Por que o cargo de cobrador de impostos era especialmente desprezado pelos judeus? 2. Por que era impossível para Mateus arrepender-se segundo a lei? 3. Discuta as possíveis relações familiares de Mateus. Veja especialmente Mateus 27:56, Marcos 15:40, Marcos 16:1, Lucas 24:10. 4. Qual o aspecto da obediência de Mateus a Cristo que é recomendável? 5. Qual o significado do nome Mateus? Por que tinha importância especial para alguém com a reputação de Mateus? 6. Qual o sentido de Mateus 9:13? A declaração original em Miqueias refere-se a quê? Como ela se aplica à posição dos publicanos e fariseus? 7. Que lições a igreja deve aprender através da conversão de Mateus? Como essas lições podem ser aplicadas às situações contemporâneas? 8. Discuta as narrativas que só aparecem no Evangelho de Mateus. Para quem foi escrito o relato de... Aliás, 9. Para quem foi escrito o relato do Evangelho de Mateus? O que torna esse evangelho adequado para isto? 10. Que aspecto da vida de Mateus poderiam ter feito com que ele aceitasse mais facilmente o convite de Jesus? Agora, Judas, o filho de Tiago. 1. Compare as seguintes passagens. Lucas 6:16, Atos 1:13, João 14:22, Mateus 10:3, Marcos 3:18. Quais foram os vários nomes dados a Judas de Tiago, que é o filho de Tiago? 2. Por que alguns intérpretes insistem em que Judas de Tiago significa realmente Judas, irmão de Tiago, em lugar de Judas, filho de Tiago? 3. Quem eram os irmãos de Jesus? Vejam Mateus 13:55. 4. Há algum motivo para substituir o termo primo pela palavra grega irmão em Mateus 13:55? Por que alguns intérpretes querem fazer isso? 5. Que evidência existe para provar que os irmãos de Jesus mencionados em Mateus 13:55, entre parênteses, Tiago e Judas, não eram os apóstolos Tiago e Judas? 6. Que percepção da personalidade de Judas os nomes Labeu e Tadeu fornecem? 7. Quais os traços de personalidade que fizeram de Tadeu um apóstolo valioso? 8. Leia o contexto da pergunta de Tadeu em João 14:22. O que o levou a fazê-la? 9. Discuta a tradição relativa a Tadeu e ao rei Abigar. Se conseguir uma cópia de Eusébio, leia os detalhes que acompanham a história. E 10. Quais as tradições sobre a morte de Tadeu? Agora vamos falar sobre Tiago o Menor. 1. Alfeu é mencionado como pai de Tiago nos seguintes lugares: Mateus 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15, Atos 1:13. Sua mãe é mencionada em Mateus 27:56 e Marcos 15:40. Mediante uma comparação dessas passagens, como podemos mostrar que Tiago, filho de Alfeu, é a mesma pessoa chamada em outros pontos de Tiago o Menor? 2. Compare Mateus 27:56, Marcos 15:40 e Lucas 19:25. Como essas passagens mostram que o pai de Tiago era chamado de Alfeu Clopas?
3. Qual a evidência que indica Mateus como sendo provavelmente meio-irmão de Tiago? 4. Leia Lucas 24, de 10 a 30. Que evidência existe para acreditar que este Cleopas era pai de Tiago? 5. Quais alguns dos traços de caráter que se pode supor fosse possuídos por Tiago? 6. Quais algumas das qualidades de Tiago que talvez levasse Jesus a chamá-lo para o apostolado? 7. Compare várias versões da Bíblia e veja como a frase Tiago o Menor é traduzida. A que se poderia referir esta descrição? 8. O que o passado de Tiago teve a ver com sua firmeza de caráter? 9. Verifique numa concordância as referências a Maria, mãe de José e Tiago. Quais algumas das coisas pelas quais é notada? 10. E última. Que tipo de serviço os homens do tipo retraído podem oferecer a Cristo hoje? Agora vai falar Tiago, filho de Zebedeu. 1. Qual o temperamento de Tiago que tornou o nome Boanerges adequado? O que significa esse nome? 2. O termo filho de, em qualquer referência neste caso a Zebedeu? Como é que é? O termo filho de, entre aspas, tem qualquer referência nesse caso a Zebedeu? Como os judeus usavam a descrição, entre aspas, filho de, para descrever as características ou posição da pessoa? 3. Compare as seguintes passagens. Lucas 5:11, Lucas 5, 10 e 11, Marcos 1, 20. Como podemos saber qual a natureza do negócio de pesca de Tiago através desses versículos? 4. Verifique a lista de mulheres que ficaram ao pé da cruz como registrado por Mateus, Marcos e João. Veja Mateus 27, 56, Marcos 15, 40, João 19, 25. Determine por essas passagens qual o nome da mãe de Tiago e qual seu parentesco com Maria, mãe de Jesus. 5. Leia Lucas 9, 51 a 56. Porque Elias continuava poderosamente influenciando os pensamentos de Tiago e João, você acha que o fato deles terem acabado de deixar o Monte da Transfiguração deu motivo à sua ira? 6. Em que ocasião só Pedro, Tiago e João ficaram com Jesus? 7. Leia Marcos 10, 35 a 45. Por que Tiago e João fizeram este pedido? Será talvez por terem uma ideia errada do que seria o reino de Cristo? 8. Qual a natureza do batismo mencionado em Marcos 10, 39? Quanto Tiago participou deste batismo? 9. Que traços de caráter Tiago possuía a serem imitados pelos modernos discípulos de Cristo? Agora vamos falar sobre João, o apóstolo a quem Jesus amava. 1. Leia a descrição de Lucas 9, 49 a 50. Que tipo de atitude João possuía segundo esta passagem? Quem eram os outros discípulos mencionados acima? 3. Quando João tornou-se apóstolo, como era o seu temperamento? Cite exemplos como ilustração. 4. Quando João começou a referir-se a si mesmo em seu relato como o discípulo a quem Jesus amava, de que forma isso é importante? 5. Que acontecimentos na vida de João poderiam ser responsáveis pela sua mudança de disposição?
6. Leia João 21, versículo 20 a 23. Qual o ponto desta discussão? Qual a interpretação dada pelo povo às palavras ditas por Jesus a João? 7. Discuta a posição ocupada por João na igreja de Jerusalém. Ele poderia ser descrito como um líder proeminente nessa congregação? 8. Quais algumas das declarações de Jesus sobre o amor que só se encontra no Evangelho de João? 9. Quais as tradições relativas à morte de João? 10. O que a vida de João ensina com relação aos que pensam que a personalidade da pessoa muda imediatamente quando ela se torna cristã? Agora, sobre Simão Pedro. 1. Leia João 21, 15 a 19. Consulte um bom comentário e discuta o significado das perguntas de Cristo e das respostas de Pedro. 2. Qual a lição de Mateus 26, do versículo 30 ao 35? De que forma as pessoas refletem hoje a mesma atitude que Pedro tinha? 3. Leia cuidadosamente Mateus 16, do versículo 13 ao 18. Consulte um comentário confiável que discuta as duas palavras gregas, Petrus e Petra. O que Jesus queria dizer com elas? 4. Qual é a rocha sobre a qual a igreja do Senhor é edificada? 5. O que são as chaves do reino? Veja Mateus 16, versículo 19. 6. Compare Mateus 16, de 19 a 20 e 18, versículo 18. Como essas passagens mostram que Pedro não tinha mais autoridade que os outros apóstolos? 7. Compare as seguintes passagens. Mateus 16, 22 e 18, 21, Marcos 10, 28, João 6, 68 e João 18, 10. Com base nessas passagens, o que você fica sabendo sobre o caráter de Pedro? 8. Discuta as atividades de Pedro na primeira igreja. Em que ponto do Novo Testamento cessa o registro de suas atividades? 9. Qual a evidência da presença de Pedro em Roma? Veja 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. 10. Qual é uma tradição sobre a morte de Pedro? Existe qualquer razão para crer que Pedro sofreu martírio? Veja João 21, versículo 18 e 19. Agora vamos falar sobre André. 1. Leia o relato da alimentação dos 5.000 em João 6, de 1 a 14. Qual o desempenho de André nesse acontecimento? 2. Como o milagre da multiplicação de pães e peixes influenciou o povo? O que eles quiseram fazer? Que atitude isso indica da parte deles? 3. Como André conheceu Jesus? Qual o seu primeiro ato após tornar-se discípulo de Cristo? 4. Leia João 1, 35 a 42. Por que André e os outros discípulos perguntaram ao Senhor: Onde assistes? Ou onde moras? Qual a resposta do Senhor? 5. Leia João 12, de 20 a 22. Por que os gregos procuraram Felipe e não os outros apóstolos? Por que Felipe hesitou em levá-los a Jesus? 6. O que Jesus disse àqueles homens? Pela resposta de Jesus, o que você acha que eles perguntaram ao Senhor? 7. De acordo com o que se sabe a respeito de Simão Pedro, contraste as personalidades de Simão e seu irmão André. 8. Quais
alguns traços de caráter que tornaram André valioso à causa de Cristo? 9. O que provocou a pergunta de André em Marcos, capítulo 13, versículo 3 e 4? A que Jesus se referia quando lhes falou da destruição dos edifícios de Jerusalém? Leia também Marcos 13, versículo 9 e 10. Quais são as tradições sobre a morte de André? Agora a gente vai falar sobre Felipe. Leia João 14, de 1 a 7. O que levou Tomé a fazer essa pergunta ao Senhor? Leia João 14, 8 a 14. O que incentivou a pergunta feita por Felipe? A resposta do Senhor foi uma censura ou um elogio? 3. Qual a atitude mental demonstrada pela pergunta de Felipe? Ele poderia ser descrito como incrédulo? 4. De que maneira a declaração de Paulo sobre a ressurreição se compara à resposta dada por Jesus a Felipe? Vejam 1 Coríntios 15, versículo 13 a 17. 5. Que informação temos sobre o chamado de Filipe ao apostolado? Veja João 1,43. O que é digno de elogio sobre a resposta de Filipe ao Senhor? 6. É mais fácil para nós crer em Cristo do que para os apóstolos? Discuta isso. 7. Um cético moderno ficaria convencido por algum tipo de milagre particular? Caso positivo, por quê? Caso negativo, por que não? 8. Que tipo de evidência temos para a existência de Deus? Qual a melhor evidência da existência dele? 9. Que tipo de atitude o conselho de Filipe a Natanael revela? Veja João capítulo 1, versículo 45. 10. Quais os traços que os Felipes de hoje possuem? Eles são necessariamente negativos em si mesmos? 11. Que qualidades de caráter fizeram de Felipe um apóstolo valioso? Agora vamos falar sobre Tomé o Gêmeo. 1. O que se refere o termo dídimo? Verifique as seguintes referências: João 11:16, João 20:24 e João 21:2. 2. Existe qualquer indicação quanto ao motivo de Tomé achar-se ausente quando Jesus apareceu pela primeira vez aos apóstolos? Veja João 20, versículo 19 a 23. Existe alguma razão para crer que ele abandonara os apóstolos? 3. Em sua opinião, por que Tomé duvidou do relato dos apóstolos quando eles lhe falaram que Jesus ressuscitara? Veja João 20, de 24 a 25. 4. O que convenceu Tomé quando Cristo apareceu a ele? Veja João 20, 26 a 29. 5. Quando uma pessoa tem dúvida, isso significa necessariamente que esteja perdendo sua fé? Compare as seguintes referências a homens de fé no Velho Testamento, que tiveram seus momentos de dúvidas. Moisés, em Êxodo 3, 11 e 4, 1. Gideão, em Juízes 6, 36 a 40, e Elias, em 1 Reis 19, de 9 a 18. 6. O que o exemplo de Tomé nos ensina sobre a dúvida? É pecado sentir-se vacilante? O que a pessoa deve fazer em caso de dúvida? 7. Qual a evidência que convenceu os apóstolos da ressurreição de Cristo? 8. Por que os apóstolos advertiram Jesus sobre o perigo de viajar para a Judéia? Veja João 11, de 4 a 16 e João 8, 59.
9. Que atitude indica a lealdade, fidelidade de Tomé a Cristo? 10. Qual a razão para as perguntas feitas por Tomé durante a última ceia? Veja João 14, de 1 a 7. 11. Que qualidades de caráter fizeram de Tomé um apóstolo valioso? Agora a gente vai falar sobre Natanael Bartolomeu. 1. Compare as várias listas de nome dos apóstolos e dê a razão para crer que Bartolomeu é a mesma pessoa que Natanael. Mateus 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:14, Atos 1:13, João 1, 43 a 45. 2. No relato de João 1, 43 a 47, o que indica que Natanael conhecia as Escrituras sobre o Messias? 3. Quais os fatos revelados na profecia a respeito do Messias que fazem Natanael achar ridícula a ideia do Messias vir de Nazaré? Veja João 7, 45 a 52. 4. Que descrição poderia caracterizar melhor a atitude de Natanael? Seria ele cínico, um cético, um homem cheio de dúvidas? 5. O que Felipe disse a Natanael? Veja João 1,46. Que lição pode ser aprendida disto? 6. O que Jesus disse a Natanael ao encontrá-lo pela primeira vez? Veja João 1,47. Qual o efeito disso sobre Natanael? Por que ele foi atingido por esta declaração? 7. A declaração feita por Jesus sobre Natanael em João 1, 50 e 51 deve ser considerada como uma censura ou elogio. 8. Que outra informação no Novo Testamento dá sobre Natanael? O que sabemos sobre a sua família e lugar onde nasceu? Veja João 20, versículo 2. 9. Quais as características possuídas pelos cristãos do século XXI que se assemelham à atitude de Natanael? 10. Que traços da personalidade de Natanael fizeram dele um apóstolo valioso? Agora, Judas Iscariotes. 1. O que se sabe dos pais e do lugar de nascimento de Judas? Veja as seguintes passagens: João 13, 2 e 26 e João 6, 71. 2. Que evidência existe para apoiar a crença de que Judas foi a princípio uma pessoa digna de confiança? Veja João 12, 6. 3. Por que Judas deixou a mesa onde comia a Páscoa antes dos outros? O que ele concluíram ter dado motivo à sua retirada? Veja João 13, 21 a 30. 4. Quais as possíveis razões para a traição de Judas? A cobiça teria sido o único motivo? Discuta isso. 5. Compare o incidente em João 12, de 1 a 8, com o registrado em Mateus 26, de 6 a 13. Veja também Marcos 14, de 3 a 9. Existe alguma evidência para afirmar que se tratam de episódios diferentes? 6. Por que Judas externou interesse pelos pobres? Teria realmente preocupado? Estaria realmente preocupado com eles? Veja João 12, 6. Por que Judas ficou insensível à maldade de sua traição? Veja 1 Timóteo 4, 2. 8. De que forma alguns indivíduos são hoje comparáveis a Judas em suas atitudes? 9. Leia Atos 1, de 15 a 25 e Mateus 27, de 3 a 10. Qual foi o fim de Judas? Como os dois relatos se harmonizam? Concluímos
tá bem? A leitura desse livro, 12, A Vida e o Legado dos Apóstolos. E se você responder todas essas perguntas e mandar aí no meu e-mail, ronaldozm@gmail.com, você vai ganhar o meu livro. Esse livro aqui, você vai ser presenteado se você for o primeiro a acertar 90% das perguntas, tá bem? Então presta atenção. Se vier um monte de perguntas, eu vou corrigir. Aquela que mandou primeiro e acertou 90% ou mais, né, vai ganhar o meu livro, Como Iniciar uma Igreja Local, com ênfase nas igrejas nos lares, escrita por mim, esse livrinho aqui, tá bem? E também vou começar a ler este livro aqui, Um Deus que é Vidrado em Você, do Carlos Eduardo Félix da Silva, da editora Vida Cristã, tá bem? Se você gostou desse livro, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que elas possam conhecer cada um dos apóstolos e o que Jesus fez com ela, como que eles andaram junto, qual a vida e o legado desses apóstolos, tá bem? Também quero convidar você a estudar a Bíblia comigo. Meu e-mail, já falei, é ronaldozm@gmail.com. Está aí na descrição do vídeo. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tá bem? Também deixa um like aí, e compartilha com mais pessoas e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bem? Fiquem com Deus e até a leitura do próximo livro. Amém?